Paz e bem, amados irmãos, amadas irmãs, você que nos acompanha através das redes sociais. Iniciamos mais um devocional anglicano, hoje com a participação da digníssima esposa Nalda. Paz e bem, Nalda, seja bem-vinda ao devocional anglicano. Paz e bem, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Nós estamos no mês de setembro, um mês dedicado às Sagradas Escrituras, e durante este mês de setembro meditaremos sobre a carta aos Romanos. Então teremos vários encontros durante o mês de setembro tratando sobre a carta aos Romanos. Queridos irmãos e irmãs, tendo diante de nós a palavra de Deus, reunimos-nos mais uma vez para alimentar a nossa fé. Que linda oportunidade Deus nos concede de participar de um novo ciclo de estudos e oração. O mês da Bíblia deste ano convida-nos a meditar sobre a carta aos Romanos e sobre os problemas comunitários dos cristãos de Roma, para que assim possamos refletir sobre nós mesmos nos dias de hoje. Com alegria, por iniciarmos esta caminhada, nós vamos com a irmã Nalda cantar o hino Deixa a Luz do Céu Entrar. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios, verei então um céu de luz, verei que há em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oremos. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos o dom da abertura à vossa graça, para que, como irmãos e irmãs, ouçamos a voz do vosso Filho Jesus, que continua a chamar pelo nome tantos homens e tantas mulheres para anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Dai-nos um coração simples, uma mente sã e coragem de sermos filhos em vosso Filho. Vinde com vossa graça habitar em nosso ser e fazei de nós vossa morada.
Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, meditando o tema de hoje, que é a manifestação da justiça de Deus, tema que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, nós meditaremos, Ronaldo Pinheiro, o Salmo 14, que trata sobre a condição humana em relação a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 14 e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Acaso não entende todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão-se grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis o ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. O texto proposto para a meditação nesse encontro é de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 31. Neste texto, Paulo apresenta um aspecto da justiça divina. Nos textos anteriores, no capítulo 3, e também em Romanos 1, o autor descreve a situação humana, em que todas as pessoas, sem exceção, são pecadoras, sem direito à defesa diante de Deus e passivas da sua ira. Mas com a vinda de Jesus Cristo, iniciou-se uma nova etapa da história, pois foi manifestada a justiça e a fidelidade de Deus. Convido você, meu amado, para abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, portanto, no capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 31. Mas se agora, independentemente da lei, a justiça de Deus foi manifestada. A lei e os profetas lhe prestaram testemunho. É a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas são gratuitamente justificados por graça em virtude da libertação realizada em Jesus Cristo. Foi a ele que Deus destinou para servir de expiação por seu sangue, por meio da fé, para mostrar o que era a justiça, pelo fato de ter deixado impunes os pecados de outrora, no tempo da sua paciência. Ele mostra, pois, a sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e de justificar aquele que vive da fé em Jesus. Há, pois, motivo de orgulhar-se? Está excluído. Em nome de quê? Das obras? De forma alguma, mas sim em nome da fé. De fato, nós estimamos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou então, Deus seria somente o Deus dos judeus? Porventura, não é ele também o Deus dos pagãos? Sim, ele é também o Deus dos pagãos, visto ser um só Deus
que justificará os circuncisos pela fé e os incircuncisos pela fé. Será que pela fé estamos tirando a lei todo o valor? Muito pelo contrário, estamos confirmando a lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Gostaria de pedir à irmã Nalda que preparasse um hino depois da meditação da palavra. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, e neste ano estamos estudando a palavra de Deus que se encontra na carta aos Romanos, uma carta atribuída ao apóstolo Paulo, que trata sobre vários temas, um deles sobre o tema da justificação. Para entendermos esse tema, é preciso voltarmos à história da salvação. Em primeiro lugar, depois que o homem desobedeceu a Deus, o homem rompeu com Deus através do pecado, gerou na humanidade uma relação de inimizade com Deus. Todos nós já nascemos inimigos de Deus. A Bíblia nos chama de filhos da ira. Porque pelo pecado nós rompemos a aliança com Deus. Nós nos afastamos da realidade do paraíso. Nós abandonamos a Deus. Porém, Deus não nos abandonou. E por mais que nós tivéssemos pecado, tivéssemos afastado da sua bondade, do seu amor, da sua presença, Deus resolve nos salvar, enviando o seu filho, seu único filho, para expiar os nossos pecados. Essa é a primeira realidade que precisamos entender. A realidade do pecado que nos afasta de Deus. Portanto, depois do pecado não existe nenhum justo. E ninguém jamais pode alcançar a salvação pelas suas próprias obras. É preciso que a graça de Deus, o favor de Deus, possa penetrar no coração do homem, na alma humana, e transformá-la, para que esse homem possa dizer sim a Deus. Porque o homem está morto em seus delitos e pecados. Ocorreu no ser humano o que nós chamamos de depravação total. Ou seja, os nossos pensamentos, os nossos sentidos, todas as nossas vontades, todo o ser humano, tudo que envolve o ser humano, foi contaminado pelo pecado. E somente através da graça de Deus, que promove no homem um novo nascimento, a regeneração da alma humana, é possível que esse homem volte para Deus. A segunda parte que precisamos entender é que essa aproximação do homem com Deus, ela se dá através de Jesus Cristo. Por mais que o homem se esforce, ele não se reconcilia com Deus. Mas Cristo, o homem que não tinha pecado, que assumiu a nossa natureza humana e que nos redimiu dos nossos pecados, que pagou a nossa dívida, a dívida que a gente tinha com Deus, ele nos abre a possibilidade de reconciliação com Deus. O que é, portanto, a justificação que nos trata o apóstolo Paulo na carta aos Romanos? A justificação é o ato de Deus
que torna o homem justo, o homem santo, ou seja, que liberta o ser humano da sua condição de filho da ira, de ser humano afastado da comunhão com Deus. Ora, meu amado, é a justiça de Deus que age no ser humano. Não é uma justiça punitiva, condenativa, mas através de Jesus, Deus nos dá redenção, nos dá libertação dos nossos pecados. Como é que o homem alcança essa redenção? É através da fé. Por isso, Paulo, no capítulo 3 de Romanos, e no versículo 28, deixa claro, de fato, nós estimamos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que significa ser justificado pela fé? Significa que quando nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, nós nos tornamos justos diante de Deus. Ou seja, nós recebemos a justiça de Deus em nossa vida. Isso é graça de Deus, é dom de Deus. Ou seja, nada podemos fazer para alcançarmos a nossa salvação. Agora, uma vez que pela fé nós cremos em Jesus, nós somos convidados a praticar boas obras, as obras que Deus preparou desde a criação do mundo, as boas obras para realizar. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, neste primeiro encontro do mês da Bíblia, vamos levar essa mensagem para o nosso coração. Deus não nos abandonou em nosso pecado, Deus quis nos reconciliar com Ele, e Ele continua querendo nos reconciliar com Ele. Mas para que isso aconteça, é preciso que você se volte com fé para o Cristo, o Salvador, o Libertador. E aí você encontrará a libertação de todos os seus pecados, e o homem encontrará, então, a justificação. É crendo em Jesus que nós somos salvos, libertos e nos tornamos justos. Vamos ouvir mais um hino com Nalda Pinheiro, um hino que traga para nós um deleite espiritual. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, donde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exorta sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. És socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão, é perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser.
Irmãos e irmãs, uma vez que o ser humano, por seus méritos, não consegue ser justo e santo diante de Deus, o próprio Deus realizou o mistério da redenção por meio do seu Filho amado. Neste momento, agradeçamos a Deus, o Pai, que em Cristo redimiu-nos e chamou-nos a viver em comunhão consigo. Por isso, com o coração humilde, dirijamos neste momento nossas preces, nossos pedidos ao Pai, através da oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Santificado vosso seja, nome. Venha a nós o venha a vosso nós reino, o reino, seja feita a seja vossa feita a vontade, vontade, assim na terra assim na como no terra céu. como no céu. O O nosso pão de cada nosso dia nos dai cada dia hoje, nos dá hoje, perdoai as nossas perdoai as ofensas, nossas ofensas, assim como assim nós como nós perdoamos a quem nos tem perdoamos a quem nos tem ofendido, ofendido. e não nos E não deixeis nos cair em deixe cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos do mal. livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que desça e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus Amém. amados, gostaria de agradecer a cada um que está conosco acompanhando o estudo da Palavra de Deus, o estudo da carta aos Romanos. Agradecer a Nalda, minha esposa, que está aqui hoje participando. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus continue lhe abençoando com sua voz. Agradecer também a todos aqueles que deixaram seu like, deixou aqui o seu like, sua mensagem, o Alex Luiz, Paz e Bem, que é a missão anglicana tradicional no Brasil, Diocese do Rio Grande do Norte, venha a crescer mais e mais no ID de Jesus Cristo. Muito obrigado, Alex, que nos acompanha. Deus abençoe sua vida, sua família. Hoje nós não tivemos a presença do nosso bispo, Dom Anderson, que estava em outra missão, com outras ocupações, mas nós deixamos aqui o nosso abraço para ele, para toda a sua família. Gostaria de pedir para você compartilhar nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam acompanhar este momento devocional da Igreja Anglicana Tradicional, Missão Anglicana São Francisco de Assis, na região do Cariri. Muito obrigado pela sua participação e desejo para você um final de semana de muita paz, alegria. Até o nosso próximo encontro, se assim o Criador nos permitir. Um forte abraço e até lá.